a diferença entre o composto de marketing quando a gente fala de produtos e quando a gente fala especificamente de serviços? A gente tem um vídeo aqui nessa série falando sobre o marketing mix, sobre o composto de marketing, os famosos 4 Ps. Mas o que muda quando a gente fala especificamente de marketing de serviços? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk2Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, está chegando a primeira vez por aqui, o Talk2Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação. E esse é mais um vídeo da nossa série, o Beabá do Marketing, onde eu vou explicando conceitos e termos que são fundamentais e que são muito importantes nessa área. Hoje a gente dá continuidade ao vídeo anterior, onde eu falei sobre as diferenças básicas entre produtos e serviços, e hoje vamos falar especificamente sobre o marketing mix aplicado a serviços. Será que são os mesmos 4 Ps ou tem mais coisa para a gente avaliar quando a gente está gerenciando um serviço e não um produto? Aproveito para já deixar o meu convite para se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. São 3 vídeos novos, no mínimo, por semana, todas segundas, quartas e sextas, sempre às 16 horas, tem vídeo novo aqui no canal, fora a publicação do nosso podcast semanal, o Talk2Biz, que eu também disponibilizo o arquivo em áudio aqui no YouTube, e vídeos extras, vídeos com trechos de gravação, e eventualmente tem mais de 3 vídeos sendo publicados aí no nosso canal toda semana. Tem muito conteúdo qualificado, conteúdo relevante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, certamente vai aproveitar o material que a gente produz por aqui. Bom, para falar do mix de marketing de serviços, vamos resgatar o mix de marketing tradicional, o composto de marketing tradicional, os famosos 4 Ps. Produto, preço, praça e promoção. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, onde eu falo especificamente desse composto. Quando eu falo de produto, eu estou me referindo à oferta, aquilo que eu gero, aquilo que eu entrego para o mercado, aquilo que eu entrego para o consumidor ou para a sociedade. Quando eu falo de preço, eu estou falando sempre da equação entre o valor que essa oferta proporciona e a quantidade de dinheiro que eu cobro para que aquele valor seja entregue ou para que aquele valor seja acessado. Quando eu falo do P de praça, a gente está falando das abordagens de presença e disponibilidade de uma oferta no mercado, em quais canais, como essa oferta é acessada, onde ela é vendida, como, por quem é vendida. E por fim, eu tenho o P de promoção, onde a gente está falando de todas as abordagens de comunicação, no sentido de promover aquela oferta. Esse é o marketing mix tradicional. Mas quando a gente fala de serviços, os serviços têm uma natureza muito específica. Também vou deixar o link do último vídeo que nós fizemos para essa série, onde eu falei das diferenças básicas entre produtos e serviços. Quando eu entendo essas diferenças, eu percebo que, bom, para administrar serviços, eu preciso de alguns elementos que talvez não sejam tão importantes ou tão relevantes quando eu estou administrando uma empresa que vende apenas produto. Por isso, as necessidades de serviços costumam ser diferentes. E por isso, muitos autores desenvolveram novas dimensões para o marketing mix, quando eu falo especificamente da gestão de um serviço. Não há um consenso. Alguns autores, por exemplo, o livro que eu mostrei para vocês no último vídeo, que é esse livro aqui, do Alexandre Luz e Las Casas, ele fala de 4 Ps no marketing mix de serviços, porque ele fala de processos, procedimento, perfil, pessoas. Mas eu prefiro uma definição com 3 Ps no marketing de serviços, porque eu acho que é bem mais objetivo e fica muito claro o que está sendo colocado. Gosto da definição que tem nesse livro aqui, ó, que também é um livro clássico, é um desses livraços, ó, Marketing de Serviços, a empresa com foco no cliente. É esse livrão aqui, ó, da Valerie Zeitman e da Mary Jo Bittner. Essa é a 2ª edição, ele é de, deixa eu ver aqui o ano,
ele é de 2008, e elas falam aqui, as autoras falam do mix de serviço, onde elas incluem mais 3 P's, além do marketing mix tradicional. Então você não exclui a gestão dos elementos tradicionais do marketing mix, você continua trabalhando com produto, preço, praça e promoção, mas você inclui outras 3 dimensões que são mais específicas quando você vende um serviço. Quais são essas dimensões? Pessoas, processos e evidências físicas. Você vai falar assim, Bruno, mas evidências físicas não é com P, né? Mas é porque vem de physical evidence em inglês e aí também com P. Mas se você quiser, a gente pode tratar como provas tangíveis, porque dá no mesmo e aí fica tudo com P, sendo português ou inglês, mas ficam os 3 P's ali certinho. Bruno, o que essas 3 dimensões acrescentam na gestão de um serviço? Bom, quando você fala de pessoas, eu não estou falando do público-alvo, não estou falando dos clientes, mas eu estou falando das pessoas adequadas para aquela prestação de serviço. Lembra que uma das características que nós tratamos no vídeo anterior, quando falamos de características específicas, aquelas características que colocam os serviços numa posição diferenciada em relação a produtos, uma delas tem a ver com a produção e entrega desse serviço, que nasce sempre da interação de um prestador com o público, com o seu cliente. Logo, eu tenho a interação entre um profissional de saúde e seu paciente, eu tenho a interação entre um professor e os seus alunos, eu tenho a interação entre um motorista de aplicativo e a pessoa e o passageiro, a pessoa que está dentro daquele veículo aqui, naquela corrida. Eu sempre tenho o serviço nascendo de uma interação. É verdade que hoje, diferente de quando esse livro foi escrito, você tem uma predominância muito grande também de serviços digitais. Então você tem o usuário, no caso, interagindo com uma plataforma e com um sistema que foi programado para dar determinadas respostas diante de determinados parâmetros. Depois a gente pode falar disso especificamente, mas para não complicar esse arcabouço teórico a respeito do mix de marketing quando a gente fala de serviços, de todo modo, sempre tem de um lado um usuário ou um consumidor interagindo com ou uma pessoa ou um sistema que foi programado por uma pessoa ou, na maioria das vezes, um híbrido. Pessoas e sistemas que atuam em conjunto ali para entregar alguma coisa para aquele consumidor. Por exemplo, de uma companhia aérea. Você não tem só a interação entre a pessoa que quer viajar e o atendente que está no balcão do outro lado. Você tem a interação entre a pessoa que vai viajar, esse atendente, e o sistema que dá suporte a esse atendente. Ou seja, essa triangulação ela acaba sempre acontecendo. E atualmente muita coisa do que a gente consome no digital, principalmente falando em aplicações móveis e por aí vai, aí você tem o usuário, a pessoa, o consumidor interagindo apenas com o sistema e ela só recorre ao prestador de serviço, ou seja, a uma interface humana, em algumas situações mais específicas. Mas como eu disse, isso fica como papo para um outro vídeo. O importante é a gente entender que as pessoas são uma parte importante desse processo de entrega e dessa capacidade de entrega. E aí você pode me dizer assim, mas Bruno, num outro tipo de empresa que fabrica produtos, as pessoas também não são importantes? Se elas não forem as melhores pessoas, as mais capacitadas para aquela tarefa, isso também não vai impactar? Vai, mas impacta de uma forma diferente, porque os funcionários de uma fábrica, eles não vão interagir verdadeiramente com o consumidor. É claro que o que eles fazem tem um impacto direto naquilo que o consumidor recebe na outra ponta. Porém, essa é uma questão interna que vai ser sempre resolvida internamente. Portanto, você não vai ter a interação dessa equipe com o público. Diferente de uma prestação de serviço tradicional, um hotel, por exemplo, ou uma pousada, ou um restaurante que eu até citei no outro vídeo, ali boa parte da equipe vai estar interagindo diretamente com os consumidores. Logo, a capacidade de entrega, o valor que esse serviço gera e tudo que ele é capaz de proporcionar para aquelas pessoas que estão pagando por esse serviço
quase sempre depende dessa interação com uma interface humana ou com uma interface híbrida, mas onde os humanos vão ter uma grande predominância ali, uma grande relevância no resultado final. E em última instância, mesmo quando eu falo de interfaces puramente digitais, aquilo também foi programado por um humano, então se aquilo não funciona direito, de qualquer maneira a gente poderia forçar um pouquinho a barra aí e dizer que também essa interação entre o usuário e o prestador que não está acontecendo da maneira que deveria. Por isso o P de pessoas é um P que é relevante, óbvio, em qualquer tipo de negócio, mas ele assume uma relevância muito maior quando você está gerenciando serviços. Como segundo P, aí eu tenho os processos, que na verdade é a definição de como alguma coisa vai ser feita. E pela própria natureza dos serviços, lembrem que eles são intangíveis e heterogêneos por natureza. Eu preciso de processos muito bem definidos para que tudo transcorra dentro de uma normalidade e para que eu consiga ter a menor variação possível, e mesmo que essa variação seja parte até da entrega, então em alguns tipos de serviço, como um salão de beleza, a variabilidade é algo desejado, não é para sair todo mundo igual dali, mas ainda assim essa variação ela precisa estar controlada de alguma maneira. Por isso eu preciso de processos bem definidos para que, mesmo nos casos onde alguma variabilidade é inclusive desejada, isso esteja dentro de um espectro gerenciável e que eu consiga manter os padrões mínimos de qualidade e o valor que foi prometido pela marca eu consiga de fato entregar, mesmo que exista a variação, mas eu consiga entregar o mesmo valor ou o mesmo conjunto de valores para todas as pessoas que acessam aquele serviço. Por isso essa parte de processos, gerenciamento de processos, ela também é importante para qualquer empresa, mas ela tende a ser mais crítica ou mais impactante para o resultado final quando eu estou falando de uma empresa que presta serviços. Principalmente esses processos que estão à vista, eles são esses processos que acontecem simultaneamente ao consumo, ou seja, tem coisas que estão sendo produzidas e estão sendo consumidas ali ao mesmo tempo e o consumidor está diante de você, ele está diante da prestação de serviço, seja uma pessoa, uma máquina, um sistema, enfim, mas ele está vendo o que acontece. Logo, a maneira como esses processos são desenhados e são conduzidos, ela é fundamental para que eu consiga entregar valor, entregar o nível de variabilidade que é desejado e chegar ao melhor resultado no final. E por fim você tem as provas tangíveis ou evidências físicas. Por que provas tangíveis? Isso tem um peso grande aí nesse nome, vocês vão entender por quê. As autoras falam de evidências físicas, né? Physical evidence. Por quê? Como em um serviço predominam as naturezas intangíveis e abstratas, faz-se necessário que eu tenha elementos que são concretos, que vão ajudar o consumidor a tangibilizar valor e a tangibilizar aspectos que são críticos para aquela prestação de serviço em si. Por exemplo, nos serviços de saúde, eu costumo falar bastante de serviços de saúde porque tem um livro publicado sobre isso, minha pesquisa no mestrado foi sobre isso. Você tem elementos ali que são totalmente do campo do abstrato e que o consumidor, no caso o paciente, ele não tem a menor condição de avaliar. Então, de uma perspectiva muito prática, um paciente, quando ele vai ao médico, ele não tem condição técnica para avaliar o que está acontecendo ali, o que está sendo passado, o que está sendo transmitido pelo profissional de saúde. Ou ele confia ou ele não confia. E para que ele confie, normalmente ele vai se basear em quê? Em elementos tangíveis que estão ao redor, elementos desse ambiente da prestação de serviço ou elementos que são gerados a partir das pessoas e dos processos que estão envolvidos nesse serviço e que vão servir como indicadores de qualidade ou da ausência de qualidade. É por isso que na prestação de serviço, essas provas tangíveis ou as evidências físicas, elas são parte importantíssima para essa capacidade de entrega e para a qualidade percebida no final.
Isso não deve ser visto como uma dimensão cínica do marketing mix. Olha, eu vou fingir que isso aqui é muito bom, mas na verdade é uma porcaria. Não, óbvio que você tem que entregar a qualidade ali. O que a gente está colocando, o que as autoras colocam é que em muitos serviços, como eles são de uma predominância do intangível que é absurda, se eu não tiver essas evidências físicas, por mais que o serviço em si, a prestação seja perfeita e vá até muito além do esperado, o consumidor, a pessoa que está recebendo aquele serviço, ela não vai ter condição de tangibilizar isso, não vai ser tão fácil para ela. Ou seja, você trabalha e gerencia esses elementos para que se torne mais fácil a tangibilização da qualidade que você está entregando. Não adiantaria você trabalhar esses elementos do ponto de vista das evidências físicas, mas está entregando um serviço que é, na verdade, uma grande porcaria. Por isso a parte de evidências físicas é tão importante. Você vai me perguntar, Bruno, mas isso também não é importante para outras empresas? Claro, é importante para qualquer empresa, até porque mesmo uma empresa que vende produtos, em algum momento ela está em contato com o consumidor e vai ter que apresentar essas provas tangíveis também, ou vai ser melhor que ela apresente. Mas é claro que isso vai ter um peso muito maior quando você está gerenciando um serviço. Por outro lado, quando você está gerenciando um produto, isso tende a ter um peso menor, ou um impacto que acaba sendo apenas interno, que você consegue controlar, ou você só vai se preocupar com esses elementos em algumas situações mais específicas. Com isso falamos do marketing mix referente a serviços. Sempre importante lembrar que isso não exclui o marketing mix original, produto, preço, praça e promoção. Na verdade, você trabalha com mais esses três elementos: pessoas, processos e evidências físicas. Ficou alguma dúvida, pessoal? Deixem seus comentários, deixem seus feedbacks, deixem sugestões de temas para vídeos futuros. E eu conto sempre com o suporte de vocês. Vocês sabem que o Talk2Biz é um projeto de natureza educacional e é super importante quando vocês mostram esse suporte. Por isso, gostou do vídeo? Gostou desse conteúdo? Foi útil para você? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Gosta desse tipo de conteúdo? Gosta de tudo referente a marketing, gestão, estratégia, inovação, os tópicos que a gente trabalha aqui no nosso canal? Se inscreve, são pelo menos 3 vídeos por semana aqui no Talk2Biz. Isso ajuda mostrando para o YouTube que o nosso conteúdo tem qualidade, que é um conteúdo relevante. Isso faz com que a plataforma indique o nosso conteúdo para um número cada vez maior de pessoas. É isso, minha gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!